Me chamaram de Karina. Boa tarde, gente. Começando de novo, né? A gente vai ter agora a revisão, com ênfase principalmente na nossa segunda aulinha, que foi a aula do sistema tegumentar, certo? Da mesma forma que na primeira aula, a gente vai abordar aqui de forma simples. Vocês gostaram desse formato, então a gente vai manter esse formato, certo? Eu vou só alterar esse slide aqui para o mesmo tipo de slide da aula de histologia, que ele pega toda a amplitude aqui da tela, certo? Depois, nas próximas aulas, eu vou fazer a alteração desse slide. Depois da aula, eu já fiz o upload da aula de histologia no YouTube, mas eu vou deixar para enviar os links e todo o material junto mais tarde para vocês, certo? Então eu envio para a Tainara e a Tainara encaminha para vocês. Ok? Podemos começar? Alguma dúvida ou tá tranquilo? Então vamos lá. Então, quando a gente deu a nossa primeira aula lá de introdução, a gente também definiu a anatomia, né? Que é nada mais é do que as partes seccionadas, né? Os pedaços das partes de um organismo. Então, a anatomia vai ser o estudo dessas partes, dessas seções, desses cortes do organismo. É uma ciência que vai estudar macro e microscopicamente a constituição e o desenvolvimento dos seres organizados, mas o nosso foco na nossa disciplina vai ser qual? Vai ser analisar a nível macro, né? Porque a gente vai ver visualmente esses órgãos no nível organizacional para a gente poder entender como é o funcionamento do nosso organismo, certo? Então a gente vê aqui que os níveis organizacionais em que a gente pode analisar o organismo como um todo, ele tem várias dimensões. A gente tem o nível químico, né, que são das moléculas. A gente tem o nível celular, que a gente viu lá na aula de histologia hoje na introdução. A gente tem o nível tecidual, que a gente também vai detalhar nas aulas de histologia. E aqui na nossa aulinha de anatomia a gente vai ver o nível orgânico e também vai acabar vendo o nível sistêmico, né? Todos os sistemas que são formados a partir do conjunto desses órgãos. A gente vai ver em detalhe cada parte do sistema, mas também vai analisar esse sistema como um todo. E depois ao nível de indivíduo, né? Do organismo como um todo, certo? Então, esse é o objetivo da nossa disciplina, que a gente viu na nossa primeira aula. E aí, em seguida, no nosso segundo encontro, a gente viu o quê? O sistema tegumentar. A gente iniciou com ele, não foi? Então, a gente viu que os componentes do sistema tegumentar são a pele e os anexos da pele. A pele nada mais é que o maior órgão do corpo humano. A pele não é o maior tecido que nós temos, é o maior órgão, é sim um órgão. Essa perguntinha costuma cair em alguns concursos, porque é uma pegadinha, né? E os anexos da pele são os pelos, as unhas e as glândulas. Que glândulas? Glândulas sudoríparas, né? Que produzem o suor, e as glândulas sebáceas, que são as produtoras de sebo, certo? Então, essas estruturas têm diversas funções desempenhadas no organismo. Dentre as principais funções que a gente tem desempenhado por essas estruturas, ou seja, pelo nosso sistema tegumentar, a gente tem a função de proteção. E que função de proteção é essa? Inicialmente, uma função de proteção mecânica. Como se dá? Ela é uma barreira, né, a choques, a atritos. Ela protege o que está aqui internamente e é mais sensível do contato externo, do atrito externo, do choque que possa ocorrer externamente. Então ela tem essa capacidade de realizar uma proteção mecânica, certo? Além disso, a pele também é uma proteção imunológica. Quando vocês forem fazer imunologia, vocês vão ver que a pele, ela é a barreira primária de ação em combate contra a entrada de qualquer agente estranho. Ela faz parte da nossa imunidade inata. Por quê? Porque ela já está ali com a gente, ela já está pronta para nos defender antes que alguma coisa possa de fato entrar no nosso organismo. Então ela atua como essa barreira a esses agentes estranhos. Então ela tem essa proteção imunológica.
Também nos gera proteção o quê? Contra a radiação, porque ela é rica em células chamadas de melanócitos. E o que é que os melanócitos produzem? A melanina. E a melanina nada mais é do que esse pigmento que tem a capacidade de filtrar os raios ultravioletas, protegendo assim as nossas células e principalmente as moléculas como material genético da degradação que poderia haver se esses raios ultravioletas penetrassem através desse sistema. Então ela tem essa capacidade de proteger contra a radiação. Também pode proteger contra o quê? Contra a desidratação. Evita que nós perdamos água de forma desnecessária, certo? Repetidas vezes no dia da aula que quando a gente tem um aumento muito grande da temperatura, a gente tem já essa função aqui de evitar a perda desnecessária de água, já faz com que a nossa temperatura seja reduzida, mas também esse sistema tem a capacidade de aumentar o quê? A irrigação sanguínea desse local, que aí ajuda a perder calor para o ambiente mais fácil. Então por isso quando a gente está com temperatura muito elevada, a gente fica vermelhinha, porque aumenta a irrigação sanguínea e aí a perda de calor desses vasos que está presente ali nos vasos fica mais fácil para o ambiente, reduzindo assim a temperatura do corpo. Da mesma forma, quando a gente está numa região de temperatura muito baixa, o que é que vai acontecer? Os pelos, que são anexos da pele, eles vão se eriçar para formar aquela camada de ar quente, né? Que vai ajudar a manter a temperatura contra o ambiente que está em temperatura mais baixa. Ok? Todo mundo ouviu? Estou preocupada agora. Também tem tudo certo, né? Graças a Deus. Também tem relação com isso, porque quando a pessoa fica com vergonha, ela tem um aumento, por exemplo, da frequência cardíaca, porque ela fica nervosa. Se tem esse aumento da frequência cardíaca, ela tem um leve aumento de temperatura numa velocidade muito rápida. Então, quando isso acontece, ela fica vermelha para que essa temperatura que excedeu de forma muito rápida, o calor seja perdido de forma mais rápida, certo? Show! Quem tinha me perguntado, meu Deus, era a Sara sobre a frequência. Também eu acho que eu estava falando durante quando deu o problema. A frequência não pode ser feita, certo? A gente vai ter um controle através das atividades que vocês vão responder e me enviar. Mas a frequência ela não vai poder ser feita. Mas a gente vai ter esse controle através das atividades, certo, Sara? Show! Pronto. Então, continuando aqui com as funções do sistema tegumentar, além dessa função de proteção, ele também vai ter uma função de revestimento, ou seja, revestir todos os outros sistemas do nosso organismo, né, justamente para efetuar essa proteção. Também vai ter o papel na síntese de vitamina C, porque ele ajuda a absorver mais íons cálcio que contribuem na síntese dessa vitamina, e também tem a função de sensibilidade. Qual é a sensibilidade? Qual é o dos 5 sentidos que estão associados ao nosso sistema tegumentar? É justamente o tato, né? É através da nossa pele que a gente tem a 5ª sensação, que é o tato, certo? Então, o principal órgão do sistema tegumentar, como eu disse a vocês, é a pele. E essa pele ela é dividida em 3 camadas, mas 2 dessas camadas são as camadas principais. A primeira camada é a epiderme e a segunda é a derme. E a camada mais basal, mais abaixo, é a hipoderme, que é apenas um tecido gorduroso, ou seja, é o tecido adiposo, que a gente vai ver na próxima aula. São as células de gordura que se acumulam nesse ponto. E ela fica exatamente abaixo da derme, certo? Então a epiderme, ela vai ter essa estrutura de 4 a 5 camadas. O que é que vai variar essa quantidade de camadas? Aqueles tecidos que são
constantemente expostos a atrito, que tem mais regiões de contato, possuem 5 camadas na sua epiderme. E os demais têm apenas 4 camadas na pele, certo? Quais são esses pontos aqui da pele que tem tanto atrito e precisam ter 5 camadas? Palmas da mão e planta do pé, né? Então, constantemente sofrendo atrito. Além de tudo, ele é um tecido epitelial, que a gente vai ver que os tecidos epiteliais têm um acúmulo de células, né? As células são justapostas e achatadas, que é exatamente o que precisa para conferir esse papel de proteção dela. Só que a gente sabe que o tecido epitelial não é um tecido irrigado, certo? Ou seja, ele não tem circulação sanguínea. Exatamente, a hipoderme não é o tecido gorduroso, ele tem mais funções na regulação da temperatura. Mas a gente vai ver lá o tecido adiposo direitinho quando a gente for ver o tecido adiposo, certo? Pronto. Então, logo abaixo da epiderme a gente vai ter a derme, que tem apenas 2 camadas, mas é bem mais espessa do que a epiderme, ou seja, a epiderme tem muito mais camadas, mas ela é muito mais fina, ou seja, você observa de fato que ela é bem mais condensada para conferir essa resistência à pele, enquanto a derme tem essa densidade muito maior e é dividida apenas em 2 camadas. E a derme já é aqui um tecido conjuntivo, né? Que tem que estar sempre associada a um tecido epitelial. Por quê? A gente não viu lá na aula de histologia que o tecido sanguíneo é um tipo de tecido conjuntivo e que ele tem sempre uma matriz extracelular muito ampla, né? Que é sempre grande. Por quê? Porque o tecido conjuntivo é um tecido irrigado, ou seja, o próprio tecido sanguíneo é a circulação do sangue. Então é ele que vai irrigar o tecido epitelial que está acima da derme, que é a epiderme, certo? Então compreendido isso aí, né? Então aqui a gente pode ver essa divisão nos slides que vocês pegaram, acho que dá para visualizar isso bem melhor, certo? Então aqui a gente tem a epiderme, que tem de 4 a 5 camadas, e a gente observa na própria figura que ela é bem mais fina do que a derme, que tem toda essa extensão e tem apenas 2 camadas, certo? E logo abaixo a hipoderme, que está justamente aqui representada por essas esferas amarelas, porque é justamente assim que a gente pode visualizar o tecido adiposo, os adipócitos que estão ali ricos em gordura, certo? O câncer de pele pode atacar ambos os tecidos, né? Ele pode iniciar, aqui a gente vai ver já já, que há uma replicação muito grande nas células da epiderme, justamente para ficar renovando, já que sofre muito atrito, essa parte da epiderme que é mais superficial. Então, essas células que estão em constante multiplicação, elas podem em determinados momentos sofrer uma mutação, não é isso? Que aí é o chamado câncer, e aí ela pode se propagar de forma irrestrita e causar a geração de um tumor. Da mesma forma como as células da derme também podem sofrer mutação e se propagar de forma irrestrita e também gerar um tumor, certo? Em qualquer célula pode gerar um câncer, ok? É sim, é uma terminação nervosa. A gente vai ver que na derme é que a gente tem os corpúsculos que são responsáveis pelos sinais nervosos, que a gente vai ver que na epiderme a gente tem várias células, mas não tem nenhuma terminação nervosa. Então, como é que ela vai me dar a sensação de tato ao tocar na epiderme? Então, a gente vai ver já já essa junção, certo? Vou já explicar, tá bom? Isso, essas células que a gente vai ver já já, tá? Vamos lá. Então, aqui a gente vai detalhar agora a epiderme, certo? Quais são as principais características da epiderme? A epiderme ela vai ter as suas células justapostas,
e achatadas. Por que isso? Para que confira de fato a proteção de que ela precisa, né? Ela precisa de várias camadas de células para que ela realize o seu papel de proteção. Ela também é, como eu já disse a vocês, avascularizada. Ela não tem circulação sanguínea, que é característica do tecido, por isso ela está sempre associada ao tecido conjuntivo, que é o tecido conjuntivo que faz parte da derme, né? Por isso que a derme está logo abaixo da epiderme, para poder irrigar essa região. Ou seja, por que há necessidade de irrigação dessa região? Porque há necessidade de gases, né? Oxigênio, gás carbônico, como outras moléculas orgânicas que são importantes para o metabolismo de quem? Das células da epiderme. Por mais que elas estejam aqui, tem a camada de células mortas, mas também tem a camada de células vivas, que precisam também de nutrientes. E esses nutrientes têm que chegar através da derme, que é o tecido conjuntivo. Certo? Qual a outra característica da epiderme? É pavimentosa e estratificada. O que é que isso quer dizer? Ela é justaposta, né? Tem células achatadas e é dividida em camadas. Dentro dela ela tem várias camadas, 4 a 5 camadas, que a gente vai detalhar já já. São camadas super achatadas, que por mais que sejam 5, ela tem uma espessura muito fina, certo? E a última característica é que a epiderme ela tem uma alta taxa mitótica, que eu já falei para vocês. Por que dessa alta taxa mitótica? Porque a pele está em constante atrito com o meio, então ela precisa constantemente estar renovando as suas células. Afinal, no atrito a gente vai perdendo essa camada de células mortas e precisa repor, porque senão em determinado momento a gente atingiria a nossa derme, né? Então a gente tem que manter essa taxa mitótica elevada para que haja a renovação desse tecido que constitui a epiderme, certo? Do tecido epitelial, ok? E quais são as células que vão compor essas camadas da epiderme que a gente vai ver? As células da epiderme são principalmente, claro que tem as outras, como o Emanuel já falou, as células de Merkel, as células de Langerhans, mas as principais células que compõem a epiderme são os queratinócitos e os melanócitos, certo? Os queratinócitos vão ter função de quê? São células fibrosas que conferem proteção. Então a camada lá mais superficial, ou seja, essa que está mais diretamente em contato com o meio, ela vai ser rica em queratinócitos, que são eles que vão fornecer a nossa proteção, certo? Então são células que têm bastante proteínas fibrosas, que é justamente para conferir essa proteção. Mais abaixo nas camadas, a gente vai ter uma quantidade maior de quê? De melanócitos. E os melanócitos, eles são responsáveis pela produção de quê? Melanina. E essa melanina também vai nos proteger? Sim, mas em vez de nos proteger contra o atrito mecânico, como os queratinócitos, ela vai nos proteger contra a radiação ultravioleta. Certo, vou falar primeiro da parte avascularizada. A característica da epiderme, que é um tecido epitelial, é que ele é avascularizado. Por que ele é avascularizado? Porque ele tem que ter essas outras duas características aqui para desempenhar a sua função, que é células altamente justapostas, sem o quê? Sem matriz extracelular. Se a gente não tem matriz extracelular, para que essas células possam ficar justapostas e possam ficar bem unidas, formando de fato uma proteção, não há matriz extracelular. Sem essa matriz extracelular não há circulação do quê? Do sangue, que é o líquido. Se eu não tenho a circulação do sangue, ela é avascularizada. Mas você também concorda que essa região da epiderme, mesmo não tendo a circulação do sangue, ela precisa receber nutrientes, não é isso? Ela precisa receber os gases para realizar o processo de respiração, bem como outras moléculas, aminoácidos que são sintetizados no fígado, certo?
eliminar os seus excretas também, direcioná-los lá para o ciclo da ureia para ser eliminado pelos rins, tá certo? Então todo esse movimento de moléculas tem que ser feito pela região vascularizada, que está localizada onde? Na derme, que é um tipo de tecido conjuntivo, que tem bastante matriz extracelular para realizar a circulação dessas moléculas. Deu para entender que ela é avascularizada, mas que ela necessita da vascularização da derme. A epiderme é avascularizada, mas ela necessita da vascularização que existe na derme. Compreendeu? Sim? Pronto. Exatamente. E aí a pergunta agora dos melanócitos. Exatamente. Os melanócitos, eles vão captar essa energia solar, né, através da melanina, esses raios ultravioletas, e vão aí catalisar a conversão das moléculas lipídicas em vitamina D, juntamente com o cálcio, que é mais absorvido através do tecido da epiderme. Então ocorre sim nos melanócitos, que tem essa capacidade de absorver a energia solar, evitar que ela atinja as demais células mais profundas do organismo e utiliza essa energia para converter em vitamina D e gerar vitamina D. Por isso que nós precisamos nos expor ao sol para que a gente produza a vitamina D, certo? Show! Então aqui, continuando, né, a gente já viu principalmente queratinócitos para a proteção contra o atrito mecânico e principalmente os melanócitos para a proteção contra a radiação ultravioleta. Além disso, nós temos também na epiderme as células de Langerhans. O que são essas células? São células do sistema imune, são as células de defesa, células fagocitárias, linfócitos, certo? Então são células que têm a característica de combater qualquer agente estranho que possa penetrar aí as barreiras da pele, certo? E temos também aqui as células de Merkel. E o que é que essas células fazem? Como o Emanuel já havia mencionado, as células de Merkel vão fazer o link entre a terminação nervosa que só existe na derme e aquilo que a gente sente na epiderme. Porque se não houvesse essas células para fazer esse link, esse tato que a gente realiza aqui a nível apenas de epiderme, nem que fosse apenas uma pena passando, a gente sente. Por quê? Porque a gente tem essa célula aqui para realizar essa conexão da epiderme com todos os tipos de corpúsculos ou terminações nervosas que existem na derme. Compreendido? Show! E agora a gente vai destrinchar cada camada do sistema da nossa epiderme, certo? De 4 a 5 camadas. E a gente vai começar a explicar essas camadas de onde? De baixo para cima, ou seja, mais internamente para fora. A última camada que a gente vai falar é a mais superficial, a que a gente está em atrito direto com o ambiente, certo? Então a última camada é a chamada camada basal, e ela é a camada mais profunda, certo? Da epiderme. Ela tem um papel de renovação. Lembra que eu já falei para vocês que a epiderme está constantemente multiplicando novas células em fase mitótica para gerar novas células, porque a gente está sempre perdendo células para o atrito com o ambiente e precisa renovar essas células. Essa elevada taxa mitótica ocorre aqui nessa camada basal e é realizada aqui, ó, a mitose daqui dos queratinócitos, certo? São as células queratinócitos grandes que começam a realizar a mitose para poder multiplicar as células dos queratinócitos em novos queratinócitos que vão ser transportadas às camadas superiores da epiderme. Também são células muito achatadas, mas não ao nível que nós vamos ver lá na última camada, certo? A segunda camada é a camada espinhosa, que contém o que? As células de Langerhans e os melanócitos, ou seja, logo abaixo, logo acima
da camada basal, a gente vai ter as células de defesa. Então, a gente vai iniciar a nossa defesa quando houver uma lesão que atinja essa camada espinhosa aqui. Então, a gente inicia o combate àquele agente estranho que a gente vem a ter contato através dessas células de Langerhans, certo? E também nessa camada a gente tem os melanócitos, né? Que vão proteger as células mais internas de todo o organismo, não só da pele, mas de todos os órgãos do corpo, contra os danos causados pela radiação ultravioleta. E acima dessa camada espinhosa vem a terceira camada, que é a camada granulosa. Ela tem 5 níveis de queratinócitos, certo? Para conferir de fato essa resistência, esse fator proteção que a epiderme confere, certo? E a última camada, para a maioria dos tecidos, que só tem 4 camadas, certo? Na epiderme, é a chamada camada córnea, que ela é rica em queratinócitos mortos e achatados. Sabem quantas camadas de queratinócitos mortos existem nessa última camada aqui, que está constantemente em atrito com o ambiente? 30 camadas, mais ou menos 30 camadas de células queratinócitos mortas e achatadas. E são elas que são constantemente removidas e aguardam a renovação lá da camada basal, certo? Agora, esses tecidos da palma da mão, da planta do pé, que estão constantemente expostos ao atrito, eles possuem uma quinta camada. Essa quinta camada é chamada camada lúcida e ela vai se localizar não acima da camada córnea, mas entre a camada córnea e a camada granulosa. E ela tem o papel de quê? Ser uma camada extra. Por quê? De células queratinócitos. Porque não está constantemente em atrito, então a quantidade de células que a gente perde para esse atrito nessas regiões é muito maior do que a que se perde nas outras regiões que a pele está exposta. Então ela fica ali para conferir uma resistência extra, uma proteção extra. Ok? Tranquilinho, né? E aqui a gente tem essa estratificação, né, que é essa divisão em camadas da nossa epiderme. Então aqui, como eu falei inicialmente para vocês, primeiro a camada basal, certo? Que são as células dos queratinócitos relativamente achatadas, que tem uma elevada taxa mitótica, certo? Para ir renovando essas células. Em seguida a gente vem com a camada mais extensa, que é a camada espinhosa, que tem queratinócitos, mas principalmente o que? Células de Langerhans, que são as células de defesa, que vão atuar caso algum micro-organismo ou agente estranho atinja essa camada da epiderme, certo? E também os melanócitos, que conferem, né, a proteção contra a radiação ultravioleta, certo? Por isso que essa camada, quando analisamos a estratificação da pele, essa camada é uma camada mais escura, porque ela tem a coloração amarronzada devido aos melanócitos que tem o pigmento da melanina, certo? Acima da camada espinhosa a gente viu que existe a camada granulosa, certo? Acima da camada granulosa é a camada lúcida. Lembra que eu falei que a camada lúcida ela vai ficar entre esses dois para conferir uma proteção extra? Então, e essa camada lúcida ela só vai existir aonde? Nos tecidos que são constantemente expostos ao atrito, como palma da mão e planta do pé. E acima da camada lúcida, de fato, a camada protetiva, que é constantemente perdida mortas para o ambiente, que é a camada córnea, que tem mais de 30 camadas de queratinócitos mortos e altamente achatados. Compreendida a epiderme? Então aqui, só para reforçar, a renovação das células da nossa epiderme ela ocorre a cada 4 semanas, ou seja, todo mês a gente muda de pele, né? Então a gente tem células novas sendo sintetizadas lá na camada basal, através de células tronco, queratinócitos, que tem esse papel
de conseguir se replicar, né? Tem essa funcionalidade de célula-tronco, e aí eles vão realizando essas taxas mitóticas, gerando novas células que vão sofrer a queratinização, ou seja, a adição de fibras, né? A produção de fibras nas suas células para conferir essa resistência característica dessas células. Depois de sofrer o processo de queratinização, elas vão sofrer a descamação quando tiverem contato com o atrito, né? Quando forem atritadas mecanicamente e serem perdidas, elas vão se descamar e vão ser substituídas por células novas, provenientes de onde? Lá da camada basal, da sua elevada taxa mitótica. Beleza? E agora a gente vai entrar aqui na derme, que é a camada abaixo da epiderme. Posso entrar já na derme ou alguma dúvida quanto à epiderme? Beleza, beleza. Obrigada. Então, a derme, ela vai ter, como eu disse lá no início, apenas duas camadas, apesar dela ser muito mais densa, muito mais extensa do que a epiderme. Então, ela vai ser dividida na camada papilar e na camada reticular. A camada papilar é a camada superficial da derme, certo? Ela é uma camada que contém células fibrosas que realizam o que? As células fibrosas da camada papilar. Ela realiza a ligação dessa camada papilar da derme com a epiderme. Ela que vai unir a derme à epiderme, certo? É a formação dessa rede fibrosa entre essa camada papilar e a epiderme, que une a derme à epiderme, ok? Então ela vai realizar o que? A fixação dessas duas camadas, a derme e a epiderme, e ela é bastante irrigada. Então ela quem vai levar o que? Os nutrientes e os gases que as células da epiderme necessitam. Então ela que é responsável por essa irrigação de fonte de nutrientes, certo? Enquanto a camada reticular é uma camada mais interna e espessa, ela é mais densa, porque ela vai ter mais células dentro dela desempenhando funções. Ela também é fibrosa, só que uma fibra mais densa, não uma fibra de formação de rede de união, mas sim uma fibra de formação de resistência. Ela vai conferir a resistência da derme, certo? Também é altamente irrigada para receber os sinais da derme. Então, na camada reticular a gente tem aqui alguns tipos de corpúsculos, certo? Tipo de corpúsculos que vão sentir a sensação de distensão e vibração. O corpúsculo de Ruffini na camada reticular é responsável pela sensação de distensão, enquanto o corpúsculo de Pacini é responsável pela sensação de vibração. Já o corpúsculo de Meissner é responsável pela sensação de tato. O corpúsculo de Meissner vai interagir com quem? Lá na epiderme, já que ele é responsável pela sensação de tato. Ele vai interagir com as células de Merkel, né? Vai fazer essa união entre a resposta da célula de Merkel e esses corpúsculos de Meissner, que aí é responsável nessa camada papilar por essa sensação de tato. Além desses corpúsculos, a gente também tem bastante na derme terminações nervosas livres. São essas terminações nervosas livres que são responsáveis principalmente pelas sensações de dor e dano, quando essa derme ela é de certa forma lesionada. Então são essas terminações nervosas que estão ligadas diretamente às sensações de dor, quando há de fato um ferimento, certo? E não apenas sensações táteis, ok? Então a gente vê aqui nessa figura o corpúsculo de Meissner aqui na camada papilar, está tendo contato, claro que não está sendo demonstrado aqui na figura, mas ele está em contato com uma célula de Merkel que vai gerar a sensação de quê? De tato, certo?
Nós temos aqui o corpúsculo de Pacini, que vai ser responsável por sentir a sensação de pressão. Temos as terminações nervosas livres, que eu falei que são responsáveis principalmente pela sensação de dor. Nós temos o corpúsculo de Ruffini, que são responsáveis principalmente pela sensação de distensão e também de calor, certo? E nós temos esse corpúsculo de Krause aqui, que é responsável pelas sensações de frio. Compreenderam essa parte das sensações através desses corpúsculos nervosos e das terminações nervosas livres? E por último, para finalizar, a gente vai entrar nos anexos. É possível entrar nos anexos ou há alguma dúvida ainda das funções e das subdivisões e características da derme? A gente viu as células que compõem a derme, a gente viu a característica das duas camadas da derme. Mais alguma dúvida? Não, né? Ninguém se pronunciou, é porque tá tranquilo. Então a gente vai ver agora rapidamente os anexos da pele. A gente tem como anexo da pele os pelos. Os pelos desempenham as funções de controle de temperatura, como eu falei lá no início da aula. Os pelos, eles vão ter essa função, principalmente quando a temperatura está baixa, de se eriçar, para manter uma camada de ar ali entre o corpo e o meio ambiente, para tentar manter a temperatura desse corpo. Como é que isso ocorre? Lá na derme a gente tem o folículo piloso desse pelo, e esse folículo piloso ele está associado a 3 tipos de estruturas. Ele está associado a uma glândula sebácea, né, que é o sebo, que evita que ele fique quebradiço. Ele também está associado a uma glândula sudorípara, é através do orifício do pelo folículo lá piloso, que o suor da glândula sudorípara irá sair também para o controle da temperatura, ou seja, quando há liberação do suor, aí a evaporação rápida daquele suor para baixar a evaporação rápida do suor para baixar a temperatura do corpo. Então tudo isso também está relacionado à função dos pelos, como a formação dessa camada de calor. E a última estrutura que está responsável por essas características do pelo é um músculo eretor. Esse músculo eretor é que, quando estimulado por situações de frio, ele faz com que os pelos se ericem, certo? Ele realiza uma contração e os pelos ficam eriçados. Além de ajudar no controle da temperatura, os pelos também têm relação com a sensação de tato, certo? A partir do momento em que eles são tocados, não apenas eles transmitem a informação para terminações nervosas livres que estão ali próximas ao bulbo desse pelo, ou seja, ali ao fundo do folículo piloso desse pelo, e que vão desencadear a resposta nervosa para que se identifique aquela sensação. Por último, são formados por células mortas, mas se eles são formados por células mortas, como os pelos estão sempre em crescimento, ou seja, os pelos nunca param de crescer, porque lá no bulbo, abaixo do bulbo desse folículo piloso, existe uma camada de células que estão constantemente, da mesma forma lá que a camada basal da epiderme, essas camadas de célula que está abaixo do bulbo do folículo piloso, ela está sempre com elevada taxa mitótica, replicando células queratinócitas mortas e replicando células que vão substituindo as células queratinócitas do pelo, e essas que vão, através do atrito com o ambiente, sendo desgastadas e quebradas, vão sendo perdidas e esse pelo vai se renovando. Eu me lembro que alguém fez uma pergunta como o pelo para de crescer, porque a gente olha e acha que ele não está mais crescendo, mas é porque a gente não consegue visualizar esse crescimento, porque o pelo ele está sempre em crescimento, da mesma forma que as nossas unhas. A gente vai já ver que as unhas também têm uma base
com alta taxa mitótica, da mesma forma que os pelos, que estão sempre crescendo. Mas a gente não consegue perceber a perda dessas células mortas para o atrito, já que elas são quebradiças, ok? Então, vocês viram aqui essa parte de glândulas sebáceas? Viram a parte de pelos? Até a parte onde eu disse que os pelos têm função no controle da temperatura e na sensação do tato? Show! Então, vou falar agora das glândulas sebáceas, certo? Então, as glândulas sebáceas têm essa função de produzir o sebo e elas estão associadas ao folículo piloso, certo? Que é aquela região do folículo piloso em que ele vai liberar o sebo. E esse sebo vai ter por função o quê? Além de hidratar os pelos e evitar a sua quebra precoce, ele também vai extravasar através dos orifícios dos pelos para o quê? Vai extravasar para a nossa pele, também evitando que a nossa pele, as células da pele sofram descamação, as células da epiderme, certo? Então ele vai hidratar não apenas o pelo, mas também as células da epiderme, ok? Pronto. O terceiro anexo da pele, que é também componente do sistema tegumentar, são as unhas, né? E as unhas, ela tem o papel de proteção, certo? E principalmente o papel na formação da pinça, na apreensão, certo? A capacidade que a gente tem de capturar e segurar um lápis para escrever é graças aqui à presença da unha, certo? Então a unha ela auxilia a formação da pinça junto aos nossos músculos claros e aos ossos. Mas é um sistema que atua em conjunto para que a gente tenha essa capacidade de realizar a pinça, certo? E da mesma forma que os pelos, as unhas são células mortas, células queratinizadas mortas. Mas lá abaixo da camada superficial da unha, a camada morta, tem a região ungueal, que é a região, como existe lá no bulbo do pelo, é uma região que tem uma elevada taxa mitótica. Para que essa elevada taxa mitótica? Para que haja a multiplicação dessas células e sempre renovação das células mortas, já que a unha está em constante crescimento. E à medida em que nós vamos perdendo camadas dessa unha para o atrito que a gente sofre no ambiente, ela vai sendo renovada através dessas células que estão em divisão lá na camada ungueal. É o mesmo processo de queratinização e morte que sofrem as células da epiderme. Então a elevada taxa mitótica produz células novas. Essas células novas vão passar pelo processo de queratinização. Depois de passar pelo processo de queratinização, elas vão morrer e passar a compor todos esses pontos. A epiderme, a camada lá mais superficial, que é a camada córnea. A gente também vai ter nos pelos e nas unhas essas células queratinizadas, certo? E por último, como anexo da pele, a gente vai ter o que? As glândulas sudoríparas, né? Que são aquelas produtoras de suor. Como você já deve imaginar, a principal função das glândulas sudoríparas é no controle da temperatura, certo? Como eu já falei, quando a gente está numa temperatura muito elevada, essas glândulas elas vão produzir o suor. Com que intuito? Elas estão associadas tanto à nossa epiderme quanto também aos folículos pilosos do pelo. E quando elas liberam esse suor pode então vir para a superfície da epiderme e aí ao evaporar ele causa essa sensação corpórea de redução da temperatura. Ele consegue resfriar
graças à água do suor que ele libera, ele consegue resfriar o corpo, certo? E a liberação desse suor, ele se dá através das glândulas sudoríparas écrinas, que estão associadas ao pelo, ao folículo piloso do pelo, e as glândulas sudoríparas apócrinas, que estão associadas lá diretamente ao folículo piloso do pelo, e as écrinas que estão associadas diretamente ali à pele, certo? Deu para compreender essa função da regulação de temperatura? Pronto, então a gente encerra aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, é bom que vocês digam agora. Agora só essa demonstração para encerrar mesmo, que a gente vê todos esses componentes. A gente tem aqui a epiderme e a derme. A gente tem o folículo piloso formando pelo. Esse pelo vai ter aqui no seu bulbo a alta taxa mitótica para replicação dessas células, não é isso? Vai ter também associada a glândula sebácea, que vai liberar o sebo para hidratar tanto o pelo como a pele. Também vai ter associado uma glândula apócrina sudorípara, que vai liberar o suor, certo? Para ajudar no controle da temperatura. Aqui na pele a gente vê também a glândula écrina sudorípara, que vai liberar diretamente na pele o suor para o controle dessa temperatura, certo? A gente só não viu nenhuma figurinha da unha, mas todos os outros anexos a gente pode ver representados aqui, ok? Mas, diga. Eu não tô conseguindo ouvir. Tenta digitar. Pois diga aí, que eu acho que com fone talvez eu ouça. Quando se perguntar, tem alguma perda tanto nos corpos na célula fibrítica? Sim, não apenas dessas células, mas também terminações nervosas livres. Não é específico, como eu falei para vocês naquela figura. Não é específico das terminações nervosas livres desencadearem apenas a sensação de dor. Não, todas essas terminações nervosas, esses corpúsculos, eles podem gerar as mais diversas sensações, certo? Então, quando a gente tem essa perda de tato, a gente tem não só a perda das células de Merkel, que fazem essa comunicação com os corpúsculos de Meissner, mas a gente também tem diversas outras terminações nervosas livres que são afetadas e impedem a gente de ter essa sensação. Certo? Mais alguém? As atividades serão enviadas hoje e eu vou dar 2 semanas. Vou dar 2 semanas porque eu tô contando as 2 atividades, certo? Histologia e anatomia. Aqui é a hipoderme, né? O tecido gorduroso, certo? Pronto, ok. Mais alguma dúvida? Não se acanhe. Pronto. O outro vídeo eu já fiz o upload, mas eu já disse, vou enviar tudo junto para vocês. E esse vai demorar um pouquinho mais, porque eu vou tentar cortar essas partes que eu fiquei tentando retomar a internet, certo? Então eu vou ver aqui se eu consigo esse aplicativo para tentar cortar os vídeos.
Mas assim que tiver prontinho, eu envio. Mas com certeza é hoje. Certo? Tchau, gente. Tenham uma boa tarde. Já aproveitem já amanhã para começar as atividades, que é para não acumular, certo? Porque essas atividades vão ter que ser cobradas, porque é para complementar a carga horária, beleza? Tchau.